Os movimentos sociais na década de 60. Movimentos sociais referem-se a uma ação coletiva de um determinado grupo, com um objetivo comum, para alcançar determinadas mudanças sociais diante de um assunto específico. Dessa forma, para além das instituições democráticas, como os partidos, as eleições e o parlamento, a existência dos movimentos sociais é de fundamental importância para a sociedade civil, enquanto meio de manifestação e reivindicação. Alguns exemplos de movimentos sociais que existem desde antes da década de 60 ou surgiram durante ela são o movimento feminista, o movimento negro, os movimentos ambientalistas, o movimento estudantil e o movimento LGBT. Neste vídeo falaremos particularmente do movimento estudantil, que foi o que deu início à União Nacional dos Estudantes, também conhecida como UNE. O primeiro curso superior do Brasil foi criado em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao país. Durante todo o século XIX, o ensino superior brasileiro esteve restrito a uma parcela extremamente limitada da população, com raras instituições de ensino. No entanto, logo no início do século XX, com o crescimento da industrialização e das cidades, os estudantes também cresceram em número e importância. O movimento estudantil tem seus primórdios em 1901, quando é criada a Federação dos Estudantes Brasileiros. Já em 1910 é realizado o primeiro Congresso Nacional de Estudantes, em São Paulo. O rápido aumento do número de escolas acompanhou também a rápida organização coletiva dos jovens. A diversidade de opiniões e propostas crescia, assim como o desejo de formar uma entidade única representativa, forte e legítima, para promover a defesa da qualidade de ensino. No dia 11 de agosto de 1937, na Casa do Estudante do Brasil, o então Conselho Nacional de Estudantes conseguiu consolidar o grande projeto. Reunidos durante o encontro, os jovens batizaram a entidade como União Nacional dos Estudantes. Desde então, a UNE passou a se organizar em congressos anuais e a buscar articulação com outras forças progressistas da sociedade. Os primeiros anos da UNE acompanharam a Segunda Guerra Mundial. Os estudantes brasileiros opuseram-se desde o início ao nazifascismo de Adolf Hitler e chegaram a entrar em confronto direto com os apoiadores do fascismo. No calor do conflito, em 1942, os jovens ocuparam a sede do Clube Germânia, no Rio de Janeiro. Naquele mesmo ano, o presidente Vargas concedeu este prédio ocupado para ser a sede da União Nacional dos Estudantes. Além disso, pelo Decreto-Lei nº 4080, o presidente oficializou a UNE como a entidade representativa de todos os universitários brasileiros. Após a guerra, também participaram de ações como a defesa do petróleo, que começava a ser mais explorado no país. A UNE foi protagonista nesse momento com a campanha O Petróleo é Nosso. A luta prosseguiu até 1953, quando se deu a criação da Petrobras. Desde aquele período, crescia a tensão entre os movimentos sociais e os grupos conservadores da sociedade, entre eles os militares, que tentavam intimidar e coibir as ações da UNE. Em 1962, ao lado de outras instituições e intelectuais brasileiros, foi formada a Frente de Mobilização Popular. A UNE e a Frente defenderam mudanças sociais profundas no país, entre elas a reforma universitária para ampliar o acesso da sociedade à educação superior. No mesmo ano, a entidade lançou um projeto de mobilização a partir de caravanas que rodariam o Brasil. A primeira delas foi a UNE Volante, que contribuiu para consolidar a dimensão nacional da entidade em todo o território brasileiro. Durante 2 meses, a UNE foi ao encontro dos estudantes de várias partes do país para debater a necessidade das reformas e entender a realidade brasileira com seus contrastes e potencialidades. Foi em 1964 que começou o caos na vida dos militantes da entidade. A primeira ação da ditadura militar brasileira ao tomar poder foi metralhar e incendiar a sede da UNE. Ficava clara a dimensão do incômodo que os militares e conservadores sentiam em relação à entidade. A ditadura perseguiu, prendeu, torturou e executou centenas de brasileiros, muitos deles estudantes. O regime militar retirou legalmente a representatividade da UNE por meio da Lei Suplicy de Lacerda, e a entidade passou a atuar na ilegalidade. As universidades eram vigiadas, intelectuais e artistas eram reprimidos e o Brasil escurecia. Na capital mineira, a UNE realizou um congresso clandestino no porão de uma igreja. Já no Rio de Janeiro, na Faculdade de Medicina da UFRJ, a ditadura reprimiu com violência os estudantes no episódio conhecido como Massacre da Praia Vermelha.
Apesar da repressão, a UNE continuou a existir nas sombras da ditadura, em firme oposição ao regime. Em 1968, ano marcado por revoluções culturais e sociais em todo o mundo, estudantes e artistas engrossaram a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, pedindo democracia, liberdade e justiça. No entanto, os militares endureciam a repressão. Foram marcantes os episódios do assassinato do estudante Edson Luiz e a invasão do Congresso da UNE em Ibiúna, com a prisão de cerca de 1.000 estudantes. Mas alguns dos torturados e assassinados foram a Helenira Rezende e o presidente da UNE, Onestino Guimarães. Mesmo assim, o movimento estudantil continuou nas ruas, como nos atos e na missa de 7º dia da morte do estudante da USP, Alexandre Vanucci Leme, em 1973. Ao final dos anos 70, com os primeiros sinais de enfraquecimento do regime militar, a UNE começou a se reestruturar. O Congresso de Reconstrução da entidade aconteceu em Salvador em 1979, reivindicando mais recursos para a universidade, defendendo o ensino público e gratuito, assim como pedindo a libertação de estudantes presos do Brasil. Os estudantes atuam firmemente até os dias de hoje, sempre buscando melhorias da educação do povo brasileiro.